Olá, bem-vindos à segunda aula de Filosofia e Sociologia do Projeto Apoiar. Agora a gente vai tratar, depois de termos tratado de cidadania, direito e democracia, vamos falar um pouco de ética e moral. Primeiramente, eu gostaria de definir o que é moral dentro do campo da filosofia, algo que tem a ver também com a política, que foi o tema da aula passada. Quando se pensa em moral, pelo menos no campo da filosofia, há um conjunto de regras que vão fazer parte de alguma cultura. Não é algo exatamente bom ou ruim. Ela é o que determina o certo e errado dentro de uma cultura. E também como ela é definida pelo espaço, pelo tempo, como eu mencionei, quando esses dois fatores mudam, a moral também muda. Porque ao longo do tempo ela se altera e a depender de qual cultura, de qual lugar, ela também se altera. No Brasil de hoje, de antigamente, o Brasil e qualquer outro país tem culturas diferentes e, portanto, tem morais diferentes. Justamente por isso que cada país tem sua própria legislação, sua própria constituição, seu próprio conjunto específico de regras que regem aquele país. A moral, ela é colocada sobre todas as pessoas que são inseridas naquele espaço, naquele tempo, naquela cultura. Então não é algo que você consegue escapar. Você pode negar. Você não pode, de fato, fingir que ela não existe. Você não pode participar da sociedade sem reconhecer. E como eu mencionei a legislação, então é claro que se você não segue a moral, se você não segue para ser visto como correto, você provavelmente vai ser punido. Bem, e onde que se encaixa a ética nessa discussão? Bem, a ética é um conceito intrinsecamente da moral, porque é justamente como cada pessoa, cada indivíduo se relaciona com ela, como ele reflete ou interpreta cada uma das regras sociais de uma cultura. Então a ética é meio que o nosso poder de ter uma visão e de poder mudar a moral. Sem a ética, a gente não teria aquela questão da moral ser possível de ser alterada pelo tempo e pelo espaço. Quando um conjunto de pessoas significativo ou que tem alguma relevância daquela cultura começam a repensar a moral, ou seja, a exercitar a ética de maneira que elas concordam, é aí que a moral muda. Isso obviamente precisa de um tempo para as pessoas acabarem concordando. As pessoas que concordam com a moral, obviamente, tem preceitos, tem histórias diferentes das pessoas de outro lugar e já tem outra moral, já tem outras formas de se repensar a moral. Quando eu falei no slide anterior que você pode negar a moral, ou seja, você pode ir contra ela, você será imoral, ou seja, você vai ir contra as regras sociais da cultura que você está dentro. Mas também existe outro conceito, que é amoral. É uma pessoa que é incapaz de reconhecer as regras. Por exemplo, um bebê. Um bebê ele não tem o nível intelectual e cognitivo necessário para discernir o que é certo e errado. Uma pessoa senil, por exemplo. Essas pessoas são amorais. Agora que a gente definiu esses dois conceitos, vale muito a pena destacar como a ética é interpretada no trabalho de dois filósofos muito influentes. O primeiro deles é Aristóteles, que dizia que a busca pela felicidade é justamente o motor uno da humanidade. Qualquer ação, para Aristóteles, é feita tendo em mente atingir um fim de felicidade. E como as ações de julgamento realmente são éticas, qualquer coisa social gira em torno disso, ele vai colocar a ética dele ao redor disso. Ou seja, a capacidade das pessoas de refletirem a moral vai ser baseada no quão perto de uma felicidade essa mudança, essa reflexão sobre a moral vai trazer. Essa busca pela felicidade é chamada de eudemonia pelo Aristóteles. Para ele, o fim, realmente para atingir a felicidade de fato, é o que ele significa atingir o sumo bem, o mais alto nível de felicidade. Apenas pessoas racionais não conseguem ir atrás disso, porque só apenas elas conseguem refletir a moral, exercitar a ética de forma que elas atinjam a felicidade. Se você não for racional,
você não consegue melhorar a moral. Também outro conceito que é muito importante, que aparece muito na obra de Aristóteles, é a justa medida. E é a parte de não exagerar. Que normalmente uma conduta de ir pelo meio, de não exagerar muito para mais ou muito para menos, isso normalmente é a ação racional que leva ao sumo bem. Então ele associa muito a busca pela felicidade, que é a eudaimonia, com ser uma pessoa que aplica a justa medida e vai agir com prudência. Bem, agora sobre um filósofo mais recente, né? Para Kant, a ética pode ser definida por imperativos. Primeiramente, existe o hipotético, que não é muito importante para a gente, são ações feitas sem racionalidade, ou seja, ações feitas com um sentimentalismo muito grande ou realmente que não foram bem pensadas, não tiveram uma lógica por trás. E o imperativo categórico são ações feitas com racionalidade. O Kant ele prevê que os imperativos categóricos são que levam à ética. Para Kant existem dois tipos de ética. Ética a priori, que pessoas gostariam de associar com preconceito, mas que não era exatamente a visão de Kant, né? Mas são basicamente as decisões éticas, ou seja, são as reflexões que são feitas sem uma experiência. Então, para ele, essa ética não é de fato a ideal, mas ela existe. Mas também existe a ética a posteriori. São decisões éticas feitas em conjunto com base na racionalidade. São quando várias pessoas elas têm ali algum exercício ético e todas elas conseguem, a partir dali, fazer algo com a moral. Obviamente, isso tem a ver com a racionalidade, porque é algo que o Kant está prezando muito nessa questão da ética. E, basicamente, é isso que leva à mudança da moral. É o que ele define como isso. Para o Kant, a moral ela nunca é o bastante. A ética, o exercício sobre a moral tem que ser mais importante, tem que ser mais frequente, mais exaltado que a moral em si. E, para ele, isso é uma das questões mais importantes para a humanidade. De universalizar a ética, de forma que todos consigam refletir e chegar a alguma espécie de acordo que seja feito com bem pensado em todos. É algo que ele fala bastante. A ética ela deve visar o bem geral. Isso é um contraponto, né? Ao que Aristóteles falava, que a ética era para atingir a sua felicidade. Portanto, a ética de cada pessoa seria muito diferente e, por exemplo, a mudança da moral seria difícil de tratar. Mas o Kant, ele dá uma alterada nisso. Ele fala que a ética ela deve ser feita para o bem de todos. Mas agora no Enem, como é que a gente vai ver isso? Eu confesso que esse assunto não cai dessa maneira conteudista, né? De ética é isso, moral é isso. Aristóteles falava isso e Kant falava isso. Cai, sim, cai assim? Cai, mas não. O que exatamente cai? Como que essa noção de Kant, por exemplo, do imperativo categórico, de exercer sua ética, de que o pensamento, a reflexão sobre a moral, sobre os conjuntos de normas sociais, ele é importante para a gente conseguir montar a nossa sociedade. Como a ética e a moral são fatores sociais, qualquer espécie de evento social, qualquer espécie de acontecimento social tem conexão direta com a ética e a moral. Portanto, ao você ter essa noção do que é ética e moral, do que é ser ético, do que é moralidade, você consegue analisar bem quais são os atributos sociais de cada cultura. Então, a questão da ética moral não pode exatamente cair uma questão direta sobre Kant ou Aristóteles ou sobre os conceitos, mas ela sempre vai estar no Enem de Humanas, pelo como você deveria refletir sobre as normas sociais, como você deveria aplicar a ética. Que pessoas que não aplicam a ética não estão a caminho de uma sociedade melhor. Bem simples. Bem, vamos às questões. E no caso é só uma, porque, como eu disse, o Enem, ele trata isso da ética de uma maneira mais ampla, de uma maneira que não é tão destacada. Antigamente era mais conteudista, mas recentemente, em 2024, teve duas questões, mas antes disso, desde 2018, não tinha questão envolvendo algo do tipo. Então, realmente era algo que era mais frequente de 2017 para baixo. E depois ficou bem menos frequente. Mas ainda assim, é muito relevante, especialmente para a parte do raciocínio.
de como interpretar a prova do Enem, de como ela é feita, com quais objetivos ela tem, qual a mentalidade dela. Enfim, vamos aqui. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, lembra da última aula? Polis é a cidade-estado grega. Ocorre por meio da... Texto 1. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria, justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo, em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, que a natureza permitiria de melhor. Bem aqui ele fala como Aristóteles via a felicidade. A gente acabou de ver que Aristóteles e felicidade tem a ver com ética. Que ele também conecta isso com a natureza, com a parte, por exemplo, dos pré-socráticos. Interessante esse texto. Mas no fim, o que você deveria prestar atenção é que ele fala de felicidade. Estamos falando de Aristóteles, tem ali uma conexão ao menos com a ética. No texto 2 fica bem claro que é justamente isso. A noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definido na Ética a Nicômaco, que é um livro que Aristóteles escreveu, como uma atividade da alma com base na virtude moral. Ou seja, como eu disse, a eudaimonia é a busca pela felicidade, ela não é a felicidade em si. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação. Deliberação, reflexão, pensamento, o que o leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isso é, a prudência. Como disse antes, para Aristóteles, agir com prudência, ou seja, agir com racionalidade, calma, não fazer nada muito arriscado, muito extremo, é o que leva ao sumo bem. Faz parte ali do daimonia. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isto, agir bem, ou, na linguagem aristotélica, que significa ser feliz. Esse texto 2 resume, basicamente, a ética aristotélica de um jeito maravilhoso. Voltando aqui ao comando, os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio da... Aí você tem que conectar o texto às alternativas e ao comando. Se o comando está dizendo que existe um meio pelo qual ações virtuosas são feitas na polis, você tem que pesquisar no texto qual poderia ser esse meio. Estamos falando de ética, estamos falando de busca pela felicidade. Qual dessas opções mais tem a ver? Teoria das formas essenciais? Isso é algo de Aristóteles, mas não é ética. Identificação dos princípios racionais? Você precisa identificar o que é racional. Bem, a gente estava falando de racionalidade mais cedo, né? Isso é interessante. Desenvolvimento das técnicas retóricas. Bem, técnicas retóricas é algo do sofismo. Algo que não tem a ver com Aristóteles. Não tem a ver com o texto. Aperfeiçoamento das condutas humanas. Opa! Essa alternativa me parece perfeita, não? Bem, a letra B era muito charmosa também. Essa letra D fala de condutas humanas e, bem, moral é o quê? O conjunto de regras sociais, o conjunto de como os humanos devem agir, quais são as condutas deles. Aperfeiçoar isso é usar a ética para melhorar. E me parece ser uma ótima alternativa. Conhecimento das epístemes verdadeiras, Aristóteles não está interessado nisso. Quem está mais interessado nisso é Descartes, um pouco mais longe ainda. Quem estava interessado nisso era o seu oponente, assim dizendo. Platão. Não tem a ver com Aristóteles. Bem, realmente era a letra D. Era a que mais conectava os textos ao comando. E de fato, ela faz sentido, como eu acabei de explicar. A letra B, não, nem sempre. Eu acho que só apenas identificar não é o que é a ética. Identificar faz parte do começo pela eudaimonia, mas identificar os princípios racionais não é a ética, não é o que efetivamente vai levar a ações virtuosas, enquanto aperfeiçoar as condutas humanas, que é a ética, realmente vai levar a isso. Bem, muito obrigada por chegar até aqui.
Peço muito perdão por estar meio doente, estar com a voz e garganta horríveis, mas ainda assim vim aqui gravar a aula com muito prazer. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor como que é essa questão da ética e da moral no Enem. Tem uma lista com 5 exercícios na descrição que você pode fazer para tentar melhorar a sua noção. Mas eu te garanto que é uma parte bem tranquila do Enem. Você não precisa se preocupar. É isso, queridos. Qualquer dúvida, mande no e-mail que a gente lê, responde tudo certinho. Se tiver alguma queixa, vai nos comentários. E é isso. Muito obrigada e até logo.